Ermelindo Fiamminga é um artista único e múltiplo. Além de sua conhecida produção como pintor, ele teve uma atuação excepcional como artista gráfico, litógrafo, publicitário, entre outros talentos nos quais investiu com apuro e interesse legítimo na busca de compreender a imagem e sua natureza. Eu acredito que sua formação, feita no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, acabou por desenvolver no artista ferramentas que foram muito importantes para a configuração de sua poética. Ele teve uma participação importantíssima no movimento concreto paulista, como todos sabemos, mas sua pesquisa foi fortemente influenciada por sua experiência como artista gráfico e litógrafo, quando ele passa a prestar atenção na granulação das imagens fotográficas e nos fotolitos, e incorpora esses elementos na sua obra plástica. O IAC possui vários registros das experiências que Fiamminga desenvolveu para sua importantíssima pesquisa com a cor. Para as obras da fase que ele denomina como cor-luz, o artista utilizou processos que recuperou do universo gráfico, como o offset, entre outros, e que vão desde o nome das obras, como, por exemplo, retícula, cor-luz, até o próprio processo de concepção das imagens. Sua pintura dessa fase é fortemente influenciada pelas retículas das imagens fotográficas e utiliza inclusive uma série de experiências com outros suportes visuais, como os slides, por exemplo, que passa a incorporar como experiências de imagens que ele transporta para pinturas, gravuras e desenhos. Parece-me que é a natureza da própria arte como linguagem que o mobiliza. Fiamminga é um artista excepcional. Falar de Fiamminga, na verdade, é falar de uma enorme vontade de conhecer e de adentrar a pintura, ou ainda, melhor que isso, adentrar a imagem, buscando conhecê-la por dentro. Para mim, a obra de Fiamminga nos permite compreender o que é uma obra de arte e como ela se dá ao mundo como algo autônomo e que a cada mirada se percebe em várias e distintas camadas. Entre 1990 e 1996, eu desenvolvi vários projetos com Fiamminga, a nossa convivência foi bastante estreita e muito rica. Desse conjunto de trabalhos que fizemos juntos, o mais interessante, eu acho, foi a documentação de 20 pinturas do Fiamminga que eu fiz junto com ele entre 91 e 93. Ele pintava e eu fotografava, pegava anotações e acompanhava o trabalho dele. Era um trabalho quase diário. E propus para ele, na verdade, 20 telas ou 2 anos de trabalho e ele aceitou. Fiamminga era muito generoso e é interessante que um artista aceita um projeto desse tamanho porque é muito invasivo. Eu estava lá, toda vez que ele ia pintar, ele me ligava, eu falava, Isabela, eu vou pintar. Então eu pegava minhas coisas, saía correndo e acompanhava ele na pintura. Não só fazia imagens da tela como um todo, mas detalhes e a técnica dele, como é que ele trabalhava com as cores transparentes, como é que essas cores se sobrepunham, faziam outras cores, como ele dizia, que era dali que vinha a cor-luz, que vinha a luz. Enfim, foram quase 1000 slides durante 2 anos e muito papo. E a gente se divertiu muito. Desses trabalhos, teve alguns que foram algumas telas muito complicadas, outras telas muito simples, umas que começaram com uma estrutura definida e foram até o fim com a mesma estrutura, outras telas que começaram com uma estrutura de um jeito e terminaram completamente diferentes. E o Fiamminga comentava que era interessante ver essas imagens depois, quando a tela estava pronta, ou mesmo no processo, porque isso ajudava ele a pensar o processo, ou pelo menos entender, por exemplo, onde a coisa não tinha ido bem e o que ele fez que ele não deveria ter feito. Enfim, eu acho que não só para mim foi bastante instrutivo, mas eu acho que foi útil para ele também. E depois de todo o dia de trabalho, a gente terminava muitas vezes no Bar do Léo, e era muito, muito simpático, porque, enfim, não terminava, a gente continuava a conversar no Bar do Léo sobre o trabalho do dia, sobre o que ele pensava. E durante todos esses anos que eu convivi com ele, fui sabendo muito da história dele, fui juntando informação, fui aprendendo muita coisa com o Fiamminga. Então, foi um prazer e muito divertido. Fiamminga era uma pessoa fantástica, ele era muito generoso e muito alegre. E a gente vê isso nas telas que ele fez.